Matemática, 12º ano, ensino médio são 2 níveis abrangidos por esta aula. Derivadas, aula 5, derivabilidade e continuidade é o tema desta aula. Derivabilidade e continuidade. O resultado que se segue vai relacionar a derivada de uma função num ponto com a continuidade nesse ponto. Portanto, observando o índice aqui do lado esquerdo, conseguimos ver a evolução da matéria. Tudo o que está para trás já foi dado, pode ser encontrado juntamente com esta aula e, portanto, em caso de dificuldade, nos pré-requisitos da mesma, devem precisamente proceder à consulta das aulas anteriores. Vamos então relacionar a derivada com a continuidade no ponto. E temos aqui um teorema que nos diz que, dada uma função f de domínio d de f e conjunto chegado a R, e x0 um ponto do domínio, se f é derivável no ponto x0, então f é contínua neste mesmo ponto, no ponto x0. Portanto, derivabilidade implica continuidade no ponto. E vamos então notar que uma consequência imediata deste resultado é que se uma função não for contínua num ponto, então também não é diferenciável neste ponto. Ora, vamos estender um pouco o que eu acabei de dizer. Portanto, se f é derivável, então é contínua. Ora, se não é contínua, então não é derivável. Ou que também se diz, não é diferenciável. É outro modo de dizer que não é derivável. Portanto, é mais ou menos como acontece com as nuvens e com a chuva. Por exemplo, se chove, então há nuvens no céu. Se não há nuvens no céu, então não chove. É lógico, chama-se o contrarrecíproco desta primeira afirmação. Devemos também notar que o recíproco do teorema não é verdade. Isto é, há funções contínuas no ponto x0 que não são deriváveis em x0. O que é então o recíproco? Aqui em cima falei do contrarrecíproco. O que é o recíproco? Ora, o recíproco é precisamente o que aqui está escrito. Se f é derivável em x0, então é contínua. Ora, mas se f for contínua, isto não implica que f é derivável. Ou seja, há funções contínuas em x0 que não são deriváveis neste mesmo ponto. Se traduzirmos isto para as nuvens e para a chuva, podemos pensar assim. Se chove, então há nuvens no céu. Certo? Até aí é pacífico, totalmente pacífico. Mas se há nuvens no céu, não implica que esteja a chover. Certo? Chover implica nuvens no céu, mas nuvens no céu não implica chuva. Pode não estar a chover. Como espero que seja precisamente esse o caso, não é? Ou melhor ainda, que não estejam nuvens, que nós gostamos, mas é de sol. Adiante. Vamos prosseguir, após este desabafo, com 3 exemplos que ilustrem precisamente o que acabámos de discutir. Temos aqui um primeiro exemplo. A função módulo é um exemplo típico deste assunto. Definido por x, se x for maior ou igual do que 0 e menos x, caso contrário. Ou seja, o módulo do número fica ele próprio se ele for positivo ou nulo e fica o seu simétrico no caso contrário. O módulo de 7 fica 7, porque 7 é maior do que 0. O módulo menos 20 fica menos 20, que é 20, porque menos 20 é inferior a 0. E vamos observar que esta função é contínua no ponto x0. De facto, o limite à esquerda no 0 pode ser feita com base neste ramo, vai ficar menos 0. É igual ao limite à direita, que fica ao limite consistente para 0 mais de x, que é também 0. E é igual à imagem do ponto. A imagem do ponto vê-se neste ramo, que é igual a 0. Portanto, a função é contínua, sem sombra de dúvida. No entanto, vamos verificar que não existe derivada. Portanto, isto vai ao encontro do que falei do recíproco do teorema não ser válido. Ou seja, se há nuvens no céu, não implica que esteja a chover. Ou seja, se ela é contínua, a função não implica que seja derivável no ponto em causa. Vamos então calcular a derivada à esquerda no ponto 0, para começar. Ou comecemos pela direita, melhor ainda. E fica, portanto, o limite quando h tende para 0 mais de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h, definição da derivada à direita. E o f de 0 mais h é o f de h, que pode ser simplesmente h. E fica h menos 0 sobre h sobre h dá 1, e vai ficar o limite quando h tende para 0 mais de 1. E vamos ter, portanto, após a determinação do tipo 0 sobre 0, ao substituir o h por 0 fica 0 sobre 0, simplificando a expressão fica 1, e o limite quando h tende para 0 mais de 1 vai ficar igual a 1. Conclusão, a derivada à direita dá 1 e à esquerda é a mesma coisa, só que
tem aqui o h tendendo para 0 menos e vamos trabalhar com o ramo de baixo. Vai ficar menos h, menos 0 sobre h, e vai ficar, portanto, menos 1. Menos h sobre h fica menos 1, e o limite quando h tende para 0 menos de menos 1 vai ser igual a menos 1. Portanto, isto após detectar a interminação do tipo 0 sobre 0, simplifica-se a expressão e fica este limite que dá menos 1. Conclusão. A derivada à esquerda de 0 é diferente da derivada à direita e podemos concluir que não existe derivada. Confirma-se então o que foi dito, que ser contínua a função não implica que ela seja derivável nesse ponto onde é contínua. No gráfico seguinte podemos observar parte do gráfico de f, que o ponto da abscissa 0 é um ponto anguloso. Nestes pontos não existe derivada, isso já foi referido no assunto das derivadas laterais e, portanto, aqui está a confirmação daquilo que foi dito. Ora, temos aqui um ponto de continuidade onde a função não é derivável. O teorema apresentado garante que se f é derivável num ponto, então f é contínua nesse ponto. Neste exemplo, podemos observar que o recíproco do teorema não é válido. Foi precisamente o que eu já adiantei. De facto, f é contínua no ponto 0, sem ser derivável neste ponto. Vamos avançar para um segundo exemplo. De uma função f sabe-se que f' de 5 é 2. O que é que podemos concluir quanto à continuidade da função no ponto da abscissa 5? Bom, derivada de 5 é 2. Então, e a continuidade? Vamos então resolver o problema. O teorema apresentado garante que se f é derivável num ponto do domínio, então f é contínua nesse mesmo ponto. Ora, neste caso, como f tem derivada finita no ponto 5, a derivada é de facto finita, é 2, nós vamos ter a conclusão que f é contínua nesse mesmo ponto. Portanto, derivada finita implica continuidade no ponto. Vamos agora passar para um terceiro exemplo, que do ponto de vista analítico é extremamente rico, destina especialmente para os alunos que querem aprofundar este tema de uma forma mais rigorosa. Vamos encontrar aqui muita matemática neste exercício. Vamos então a isso. Temos uma função definida por ramos. 3 ramos, um ramo com uma exponencial, outro ramo com uma função quadrática, outro ramo com uma função irracional. E vamos então também confrontar-nos com o seu gráfico. Parece que aqui temos no ponto menos 2 uma suavidade significativa de ligação entre a função exponencial e a quadrática, e depois temos aqui uma interrupção e temos aqui uma outra situação. Então, o que é que nós queremos? Queremos estudar a derivabilidade nos pontos menos 2, cá está ele, no ponto 0 e no ponto 2. Vamos então a isso. Comecemos com as conclusões gráficas. Temos aqui o gráfico, e no ponto da abscissa 2, o gráfico de f parece não ter um ponto anguloso. Portanto, o ponto da abscissa 2 parece não ser um ponto anguloso. Daí que se desconfie que a derivada existe mesmo, mas tem mesmo que se confirmar graficamente. Pode dar-se o caso de haver um ligeiro ponto anguloso que não se veja nesta grossura de linha. Por exemplo, no caso então do ponto 2, podemos concluir que existe, ou melhor dizendo, no ponto menos 2, podemos concluir que existe f' de menos 2. Vamos agora ao 0. O ponto da abscissa 0, no ponto da abscissa 0 o gráfico tem uma interrupção, tem um ponto de descontinuidade, e vamos então ter que f não é contínua no ponto 0 e, portanto, não vai haver derivada neste ponto. Isso já é certo pela simples observação do gráfico. No caso do ponto da abscissa 2, a reta tangente ao gráfico de f é uma reta vertical. Com base nesta ideia, nesta simples ideia, nós podemos concluir que não existe derivada no ponto 2. E o motivo é simples. Nós sabemos que a derivada de uma função num ponto representa-se graficamente com o declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Ora, dá-se o caso de uma reta vertical não ter declive. E, portanto, se não tem declive, também não vai ter reta. Portanto, se não tem declive, também não vai ter derivada no ponto. Vamos prosseguir com o estudo da existência derivada nos pontos menos 2, 0 e 2, mas agora pela via analítica, que é de facto onde está a dificuldade. Temos aqui a expressão algébrica de f, temos o ponto da abscissa menos 2, e vamos então calcular a derivada à esquerda de menos 2. Aqui é a definição de derivada
à esquerda. Portanto, isto justifica-se porque o ponto menos 2 é um ponto de transição de ramos. À esquerda de menos 2 temos a função definida de forma diferente da que define a expressão à direita de menos 2 e por isso aqui vai a expressão para x inferior a menos 2 é esta aqui, temos aqui em cima. Substituindo o x por menos 2 mais h, ficamos com esta expressão que aqui está. E agora temos também que o f de menos 2 se vê neste ramo e fica, portanto, menos 2 mais 1, que é menos 1. E menos 1 ao quadrado dá 1, o menos 1 dá 0. Conclusão. Vai-se aqui substituir a expressão e, portanto, substituindo a expressão, o f de 0 dá 0. Resta-nos agora simplificar. Fica 2 mais menos 2, que é 0, mais h. Fica, portanto, 0 mais h e dá origem a esta expressão que aqui está. Nesta fase, podemos substituir o h por 0 e fica 2 menos 2 é levantado a 0. Como é levantado a 0 dá 1. Fica 2 menos 2, que é 0. E vai ficar, então, 0 sobre 0. E podemos resolver esta interminação tendo em conta o conhecido limite notável. Limite quando x tende para 0 de x menos 1 sobre x igual a 1. E, portanto, o que se fez neste passo e neste foi precisamente obter o limite notável para depois substituí-lo por 1, que é o que se vai fazer no passo seguinte. Portanto, o que é que se fez? Colocou-se menos 2 em evidência, porque o limite notável obriga a que esteja E levantado a x menos 1. Ora, cá temos E levantado a h menos 1. Colocando o menos 2 em evidência, nesta expressão, ficamos com esta. E, portanto, o menos 2 pode passar para trás do limite, porque é uma constante. Ficamos assim com o limite notável na sua forma mais simples. E menos 2 vezes 1 vai ficar igual a menos 2. Conclusão. Vamos agora à derivada à direita. A conclusão que tiramos anteriormente é que a derivada à esquerda é menos 2. E agora, a derivada à direita também poderia dar menos 2. Vamos ver. A derivada à direita vai utilizar agora a expressão do meio, porque é aqui que está definida a função à direita de menos 2. Substituindo o x por menos 2 mais h, vamos obter esta expressão aqui. A imagem de menos 2 continua a ser neste ramo, já aqui em cima também foi assim que fizemos. E fica, portanto, 0. Substituindo na expressão, ficamos assim com esta expressão. Aqui já se simplificou menos 2 mais 1, pondo menos 1, simplesmente. E agora, vamos desenvolver o h menos 1 ao quadrado, portanto, com o caso notável do quadrado da diferença. Fica ao quadrado de h menos o dobro de h por 1, mais o quadrado de 1. Com este 1 vai simplificar. E fica, portanto, h quadrado menos 2h sobre h. E dito isto, ao substituir o h por 0, fica 0 sobre 0. Pode simplificar esta expressão para levantar a interminação. H quadrado sobre h dá h, menos 2h sobre h dá menos 2, e substituindo o h por 0, fica menos 2. Pronto, ficamos com menos 2. E a conclusão corresponde às expectativas. Portanto, há uma ligação de tal forma suave entre o gráfico desta função e desta no ponto menos 2, que vão se ligar suavemente ao ponto de haver derivada no ponto. Conclusão, a derivada à direita de 2 é igual à derivada à esquerda, que é igual a menos 2, e podemos concluir que a derivada no ponto menos 2 é igual a menos 2. E está então concluído relativamente ao ponto menos 2. No caso do ponto da abscissa 0, temos a função definida à esquerda por esta expressão, à direita de 0 por esta, e por isso a derivada à esquerda de 0 fica, portanto, com a utilização desta expressão para calcular o f de 0 mais h, certo? À esquerda de 0 aqui a temos, e substitui simplesmente o x por 0 mais h, ou seja, por h, e vai ficar h quadrado menos 1, já vamos simplificar de seguida. A imagem de 0 é vista também neste ramo aqui em cima, vai dar contas feitas 0, e por isso aqui temos a expressão já simplificada, aqui já se tirou este 0 naturalmente, e agora é a altura de desenvolver, através do caso notável do quadrado da soma, o h mais 1, quadrado primeiro mais o dobro primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo, simplificar a expressão, chegar à interminação do tipo 0 sobre 0, e agora simplificar a expressão em causa, h quadrado sobre h dá h,
2h sobre h dá 2 e chegar à conclusão de que fica igual a 2, este limite. Passo seguinte, derivada à direita, mais do mesmo, só que agora ao ramo de baixo, vamos ter aqui alguma riqueza analítica. Vamos então utilizar esta expressão, substitui-se o x por 0 mais h, ou seja, por h, e agora o f de 0 vai dar 0, é aqui que se vê, e portanto substitui-se e fica raiz cúbica de 2 menos h, e agora vamos ter aqui um 0 e vai ficar, portanto, contas feitas ao substituir o h por 0, fica menos raiz cúbica de 2 menos 0, portanto fica menos raiz cúbica de 2 sobre 0 mais. E então pela primeira vez neste exemplo, pelo menos, não apareceu nenhuma indeterminação. Portanto, nós devemos sempre experimentar, devemos sempre calcular para averiguar se há ou não há indeterminação. Neste caso, não há, e temos um número negativo sobre 0 mais, sabemos, portanto, que é igual a menos infinito. Conclusão que tiramos, a conclusão que vamos tirar é que no ponto da abscissa 0 não vai haver derivada, porque a derivada à direita de 0 é diferente da derivada à esquerda de 0. Podemos, portanto, concluir que não existe f' de 0. E é a conclusão que vamos ter para o ponto da abscissa 0. Falta agora estudar no ponto da abscissa 2. Quem olha para esta função não tem qualquer problema em calcular o f' de 2. O f de 2 dá 0, simplesmente. Substitui-se aqui o x por 2 e fica 0. Mas vamos ver que, apesar da função estar definida neste ponto, e este ponto não ser um ponto de transição de ramos, ele merece muita atenção. Daí que este exemplo seja muito rico em termos analíticos. Vamos a ele. Derivada no 2. Não há derivada lateral esquerda e direita, ou melhor, não há necessidade de a calcular. Haverá sempre, mas não há necessidade nenhuma de a calcular. Vamos fazer a derivada no ponto 2, diretamente com a fórmula. E, portanto, cá está, no ponto 2, a expressão, a função que define, a expressão que define f no ponto 2 é esta aqui. Substitui-se o x por 2 mais h e vai dar esta expressão aqui. O f de 2 vai dar 0 e, portanto, vamos a isto. Esta expressão dá para simplificar e fica, portanto, isto sobre h, e agora é a altura de substituir para ver se há indeterminação ou não, mas ao substituir fica 2 menos 2 mais 0, portanto fica 0 sobre 0 e temos que resolver esta indeterminação. Simplificando a expressão, ficamos com esta aqui. Note-se que nesta fase já se pôs no lugar do h raiz cúbica de h ao cubo. Raiz cúbica de h ao cubo. Portanto, isto já está relacionado com o levantamento da indeterminação. Este menos pode passar para trás da raiz. Quando temos uma raiz de expoente de índice ímpar, quero dizer, de índice ímpar, podemos passar sinais que estão a multiplicar dentro do radicando para fora. E, portanto, vai simplificar a expressão substancialmente. Ter o quociente das raízes cúbicas é a mesma coisa que ter a raiz cúbica de quociente, portanto este menos cancelou com este. E fica, portanto, raiz cúbica de h sobre h ao cubo, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 1 sobre h quadrado, uma vez que h sobre h ao cubo é 1 sobre h quadrado. Substituindo h por 0, vai ficar raiz cúbica de 1 sobre 0 mais, uma vez que independentemente do h tender para 0 menos ou para 0 mais, como fica ao quadrado, vai ser sempre positivo, fica 0 mais. E raiz cúbica de 0 mais é igual a raiz cúbica de mais infinito, que por último vai dar mais infinito. Portanto, confirma-se o que se tinha desconfiado, que a derivada não existe, e ainda se conclui que esta é igual a mais infinito. Deixarei a interpretação deste facto para uma outra altura. A aula já vai longa, mas o que é facto é que o mais importante está feito. Concluiu-se que a derivada não existe. Portanto, pelo facto de, em termos gráficos, já temos observado a tal reta tangente vertical. Como não é finita, então não é derivável no ponto 2, só para dar o remate final. Há agora que praticar e bem o que se aprendeu nesta aula, fazendo os exercícios correspondentes na ficha de derivadas correspondentes à aula 5, ao assunto derivabilidade e continuidade. Espero muito sinceramente que tenham compreendido a matéria. Se gostaram da aula, não se esqueçam de fazer like. Até à próxima.